Olá pessoal! Eu sou o professor deste canal, e hoje vamos aprender as ferramentas necessárias para se fazer a exegese bíblica. Traduções bíblicas. As primeiras e mais essenciais ferramentas para qualquer estudante da exegese bíblica são, sem dúvida, as traduções da Bíblia. Como nosso objetivo neste curso é desenvolver um método exegético de interpretação sem a exigência de conhecimentos prévios em grego e hebraico, o uso de múltiplas traduções bíblicas será de valor inestimável. Elas funcionarão como janelas diferentes pelas quais podemos observar nuances, contrastes e riquezas do texto sagrado. Existem, de modo geral, dois grandes tipos de traduções bíblicas: a tradução formal e a tradução dinâmica. Traduções formais, ou literais. Também chamadas de traduções por equivalência formal, esse tipo de versão busca manter o texto o mais fiel possível à estrutura e às palavras do idioma original. A ideia é oferecer uma leitura mais próxima do que foi originalmente escrito em hebraico, aramaico ou grego, ainda que isso torne o texto mais difícil de entender em português, já que a construção gramatical pode soar pesada ou antiquada. Essas traduções são particularmente úteis quando se deseja analisar detalhes linguísticos, termos específicos ou comparações com o original. São indicadas quando se busca uma leitura mais técnica e rigorosa. Alguns exemplos de traduções formais são: Item Almeida Revista e Corrigida, ARC. Item Almeida Corrigida Fiel, ACF. Item Bíblia King James Fiel, BKJ 1611. Item A Versão Literal de Young, em inglês. Item Tradução Brasileira de 1917. Traduções dinâmicas, ou por equivalência de sentido. Por outro lado, as traduções chamadas dinâmicas priorizam o sentido da mensagem em vez da estrutura exata do texto original. Em vez de traduzir palavra por palavra, elas buscam transmitir o significado pretendido pelo autor bíblico, adaptando-se melhor à linguagem moderna e ao contexto do leitor atual. Essas versões são ideais para leitura devocional, compreensão geral do texto e até mesmo para facilitar a explicação em sermões ou estudos bíblicos, especialmente quando o público não está familiarizado com termos mais técnicos ou antigos. Entre as traduções dinâmicas mais conhecidas, podemos citar: Item Nova Versão Internacional, NVI. Item Nova Tradução na Linguagem de Hoje, NTLH. Item Nova Almeida Atualizada, NAA. Item Bíblia Viva, Paráfrase. Item A Mensagem, Paráfrase Extrema e Contemporânea. Utilizar várias traduções em paralelo permite ao intérprete bíblico perceber como diferentes comissões tradutoras entenderam o texto original. Isso revela não só as possíveis ambiguidades, mas também os diversos sentidos possíveis de uma passagem. Por isso, ao longo deste curso, incentivamos o uso de pelo menos uma tradução formal e uma tradução dinâmica em cada estudo, a fim de construir uma compreensão mais equilibrada e fiel do texto sagrado. Dicionários bíblicos. Após as traduções bíblicas, uma ferramenta indispensável para quem deseja fazer exegese com seriedade e profundidade é o dicionário bíblico. Muita gente pensa que dicionários servem apenas para definir palavras, mas no universo da exegese, eles vão muito além disso. Um dicionário bíblico não é como um dicionário comum da língua portuguesa. Ele é especializado em explicar termos, nomes, lugares, conceitos teológicos e objetos que aparecem nas Escrituras. Ele ajuda o leitor a compreender o pano de fundo histórico, cultural, linguístico e até arqueológico dos textos bíblicos. É como se você tivesse um guia do mundo bíblico ao seu lado. Por que usar um dicionário bíblico? Quando lemos a Bíblia, nos deparamos com palavras que carregam muito mais do que um simples significado de dicionário escolar. Muitas delas têm uma carga cultural e teológica profunda, que só pode ser compreendida com auxílio de boas fontes. Por exemplo, ao ler a palavra justificação, você pode pensar simplesmente em estar certo ou ser inocentado. Mas em um dicionário bíblico, você descobrirá que esse termo envolve uma dimensão jurídica, espiritual e relacional com Deus, que vai além da nossa ideia moderna de justiça. Exemplos práticos de verbetes em dicionários bíblicos. Item Arca da Aliança. Explica que era um objeto sagrado construído por ordem de Deus, contendo as tábuas da lei, simbolizando a presença de Deus entre o povo, e que ficava no Santo dos Santos. O verbete também traz referências cruzadas com Êxodo, Levítico e Hebreus, mostrando sua importância na história da salvação. Item Agape. No dicionário de palavras gregas, esse verbete explicaria que agape é um tipo de amor incondicional, diferente de filia, amizade, e eros, amor romântico, sendo o tipo de amor com que Deus ama o ser humano. Item Faraó. Mais do que apenas rei do Egito, o verbete contextualiza a figura do faraó na política, religião e sociedade egípcia, além de apontar os diferentes faraós citados na Bíblia e suas implicações na história de Israel. Item Pecado.
Um verbete mais teológico que mostra as várias palavras originais usadas na Bíblia para pecado, como chata, avon, pés em hebraico, amartia em grego, explicando as nuances entre erro, transgressão, rebelião e distanciamento de Deus. Item Sheol Hades. O dicionário explica que Sheol no Antigo Testamento e Hades no Novo Testamento referem-se ao lugar dos mortos, mas cada um com suas particularidades de época, cultura e teologia. Dicionários bíblicos recomendados. Item Dicionário Bíblico Wycliffe, um dos mais completos e acessíveis, com verbetes amplos e bem explicados. Item Dicionário Vine de Palavras do Novo Testamento, ideal para quem quer entender as palavras do grego com explicações claras, mesmo sem saber a língua. Item Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento e do Novo Testamento, mais técnico, ideal para estudos mais aprofundados e acadêmicos. Item Dicionário da Bíblia de Almeida, simples e direto, ótimo para consulta rápida e introdutória. Item Dicionário Bíblico Strong, excelente para uso com a concordância de Strong, trazendo significados originais das palavras hebraicas e gregas numeradas. Como usar na prática? Ao fazer exegese de um texto, anote as palavras-chave. Depois, consulte essas palavras nos dicionários bíblicos. Muitas vezes, uma simples consulta pode abrir portas para compreensões que passam despercebidas numa leitura superficial. Palavras como graça, aliança, glória, justiça, reino, espírito e muitas outras carregam camadas de sentido que só um bom dicionário bíblico pode revelar. Comentários bíblicos exegéticos. Depois das traduções bíblicas e dos dicionários especializados, uma ferramenta fundamental para o trabalho exegético é o comentário bíblico exegético. Esses comentários são verdadeiros guias acadêmicos que ajudam o intérprete a mergulhar nas camadas mais profundas do texto sagrado. O que é um comentário bíblico exegético? Diferente de comentários devocionais ou pastorais, o comentário exegético é voltado à análise técnica, histórica, gramatical e teológica do texto bíblico. Ele busca explicar, versículo por versículo, ou até palavra por palavra, o significado original do texto conforme o contexto em que foi escrito. É como sentar-se ao lado de um teólogo que domina os idiomas originais, conhece a cultura do mundo bíblico, tem acesso às descobertas arqueológicas e conhece o debate teológico por trás de cada versículo. Ele te orienta não a dizer o que o texto pode significar hoje, mas sim o que ele quis dizer na época em que foi escrito. Como eles ajudam na exegese? O papel do comentário exegético é auxiliar o intérprete a evitar achismos e interpretações soltas, oferecendo embasamento sólido. Ele fornece informações como: item análise gramatical do hebraico e do grego. Item contexto histórico e cultural do trecho analisado. Item referências a manuscritos antigos, variantes textuais e traduções antigas. Item relações com outros textos bíblicos, intertextualidade. Item interpretações ao longo da história da Igreja. Item discussões acadêmicas atuais sobre o texto. Exemplo prático. Digamos que você está estudando João 1:1. No princípio era o verbo. Um comentário exegético pode explicar que o termo verbo, em grego, logos, era carregado de significado tanto no pensamento judaico quanto no grego. Para os judeus, remete à palavra criadora de Deus em Gênesis. Para os gregos, era o princípio racional do universo. Isso mostra que João está unindo duas visões culturais para afirmar que Jesus é a palavra viva de Deus que existia desde a eternidade. Ou, ao analisar Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, o comentário pode abordar como o tempo verbal grego indica uma ação passada com consequências presentes, ou como a glória de Deus aqui está relacionada à imagem perdida em Adão e restaurada em Cristo. Comentários exegéticos recomendados em português. Item Comentário Bíblico Vida Nova, F.F. Bruce, J.I. Packer e outros, um dos mais usados no Brasil. Embora não seja puramente exegético, traz profundidade acadêmica com clareza. Item Comentário Bíblico Beacon, CPAD, de viés pentecostal, traz uma abordagem equilibrada entre exegese e aplicação prática. Item Série Comentário Expositivo Agnus, Hernandes Dias Lopes, embora mais pastoral, oferece boa base para exposições textuais. Item Comentário Bíblico NVI, Editora Vida, uma ferramenta útil que combina linguagem acessível com bons insights históricos e linguísticos. Item Comentário Esperança, Editora Cultura Cristã, mais técnico, com abordagem reformada e foco em fidelidade textual. Item Série Cultura Bíblica, Russell Shedd, Edições Vida Nova, apesar de concisa, oferece boa base para estudo detalhado, com notas valiosas para exegese. Item Comentário Histórico-Cultural da Bíblia, Craig Kenner, extremamente útil para entender o pano de fundo histórico e cultural dos textos bíblicos. Como usar na prática? Ao preparar um estudo,
depois de ler o texto em várias traduções e consultar os dicionários, vá até os comentários exegéticos. Veja como os estudiosos explicam cada versículo, que questões gramaticais ou históricas estão envolvidas e quais interpretações são mais aceitas ou debatidas. Com isso, sua pregação ou ensino ganhará profundidade, clareza e fidelidade ao texto bíblico original.